Estávamos precisando de um descanso, algo que nos tirasse da rotina estressante da cidade. Quando João sugeriu passarmos um final de semana na cabana de sua família, no meio de uma floresta sombria, todos concordamos imediatamente. Eu, Clara, junto com Lucas, Pedro, Ana e João, estávamos ansiosos por uma aventura. A cabana fica bem isolada. Após uma longa viagem de carro, tivemos que percorrer cerca de meia hora pela floresta até finalmente chegarmos. Era uma construção rústica de madeira, com um ar acolhedor, mas também com uma atmosfera misteriosa. João nos conta que a cabana estava na família dele há gerações. Segundo ele, seu avô adorava contar histórias sobre eventos estranhos que aconteceram ali, mas nunca deram muita importância a isso. Eram apenas lendas locais, pensavam. Ao chegarmos, tiramos nossas coisas do carro e nos instalamos. A cabana tinha tudo o que precisávamos. Uma sala aconchegante com uma lareira, uma pequena cozinha e 2 quartos com camas de madeira. O cheiro de madeira velha e a brisa fresca que entrava pelas janelas davam um toque especial ao lugar. Pedro sugeriu fazermos uma fogueira à noite, o que parecia uma ótima ideia para começarmos o fim de semana. Enquanto Lucas e João cuidavam da fogueira, Ana e eu explorávamos o interior da cabana. Numa das prateleiras encontramos um livro antigo e empoeirado. A capa era de couro desgastado, e as páginas amareladas estavam repletas de símbolos estranhos e textos em uma língua que não reconhecíamos. Rimos e comentamos como o livro parecia saído de um filme de terror, mas deixamos de lado e fomos para a fogueira. Ao redor do fogo, João começou a compartilhar algumas das histórias que seu avô contava. Falou sobre desaparecimentos misteriosos, vozes na floresta e aparições assustadoras. Apesar do tom sinistro, estávamos ali para nos divertir e acabamos rindo dessas histórias, brincando sobre como sobreviveríamos ao fim de semana na cabana assombrada. Com o cair da noite, a floresta ao redor da cabana ficou ainda mais sombria. A luz do fogo dançava, lançando sombras estranhas nas árvores ao nosso redor. A sensação de isolamento começou a se intensificar, mas ninguém parecia realmente assustado. Era tudo parte da aventura. Conversamos até tarde, compartilhando histórias de nossa vida na cidade e planos para o futuro. Quando finalmente nos recolhemos para dormir, a cabana parecia ainda mais silenciosa. O vento soprava lá fora, fazendo as árvores rangerem. Eu estava exausta, mas a mente ainda estava agitada com as histórias de João e a atmosfera misteriosa do lugar. Antes de adormecer, não pude deixar de pensar no livro antigo que encontramos. Algo nele parecia diferente, mas eu estava determinada a não deixar que minha imaginação estragasse o fim de semana. Mal sabíamos nós que aquela cabana guardava segredos mais sombrios do que nunca imaginávamos, e que nosso fim de semana de descanso estava prestes a se transformar em um verdadeiro pesadelo. No dia seguinte, após um café da manhã rápido, foi planejado explorar mais a cabana e a floresta ao redor. O lugar tinha um charme rústico, mas havia algo no ar que parecia nos manter alertas. Talvez fosse o isolamento, ou as histórias de João que estavam mexendo com a nossa imaginação. Lucas e Pedro foram buscar lenha, enquanto Ana, João e eu ficamos dentro da cabana, examinando os cômodos mais ao fundo. Voltamos à prateleira onde Ana e eu tínhamos encontrado o livro no dia anterior. Peguei o livro empoeirado, sentindo o couro desgastado sob meus dedos. O mistério nos levou a abrir as páginas novamente. João, que sabia um pouco de latim, tentava decifrar alguns dos textos, mas a maioria estava numa língua que nenhum de nós reconhecia. Isso é coisa de bruxaria, brincou João, mas havia um tom de incerteza na sua voz. Pedro e Lucas trouxeram a lenha e se juntaram a nós. Sentamos ao redor da mesa da cozinha, passando o livro de um para o outro. Ana, sempre entusiasmada, sugeriu que lêssemos um trecho em voz alta. Só por diversão, disse ela. Concordamos rindo nervosamente, e João começou a recitar algumas das palavras estranhas. Sua voz ecoava na pequena cabana, e uma sensação de desconforto se instalava. Foi quando tudo começou a mudar.
A temperatura na cabana caiu abruptamente, fazendo-nos tremer. Pedro olha para mim, confuso, e Ana franziu a testa. Está ficando frio demais aqui, murmurou ela. De repente ouvimos um ruído alto, como algo pesado caindo no sótão. Lucas correu para verificar, mas não encontrou nada fora do comum. O clima de descontração se dissipou rapidamente. Senti um arrepio percorrer minha espinha quando sombras começaram a mover nos cantos da cabana, como se tivessem vida própria. Os olhos de João se arregalaram quando ele percebeu que o livro emitia um leve brilho avermelhado. "O que é isso?" falou Pedro, visivelmente assustado. Tentei racionalizar os eventos, mas cada vez que olhava para as sombras, elas se aproximam mais. João fechou o livro bruscamente, mas o sentimento de pavor não diminuiu. O silêncio na cabana era interrompido apenas pelos nossos corações batendo acelerado. "O que foi isso?" perguntei, tentando manter a calma. Ninguém tinha uma resposta. O som de passos leves, como se alguém ou algo estivesse caminhando ao nosso redor, começou a ecoar. Olhei para os rostos dos meus amigos e vi o medo refletido em seus olhos. Ana segurou minha mão e pude sentir que estava tremendo. Decidimos sair da cabana para tentar recuperar a compostura. A floresta ao redor parecia diferente agora, mais ameaçadora. Cada estalo de galho, cada farfalhar das folhas nos deixava ainda mais tensos. Mesmo ao ar livre, a sensação de ser observado não nos abandonava. De volta à cabana, a atmosfera era ainda mais opressiva. Parece que algo invisível estava nos espreitando, esperando o momento certo para se revelar. O frio persistia, e a luz do dia parecia invisível para penetrar a escuridão que se instalara dentro da cabana. Nós não sabíamos, mas ao recitar aquelas palavras, havíamos libertado uma entidade demoníaca que estava presa há séculos, e ela estava apenas começando a nos mostrar o quão poderoso e maligno poderia ser. As coisas pioram rapidamente. Na primeira noite após encontrar o livro, tive um pesadelo terrível. Sonhei que estava presa na cabana, com vultos sombrios e garras invisíveis me puxando para a escuridão. Acordei suando frio, com o coração disparado. Olhei ao redor e percebi que não estava sozinho. Pedro estava na janela, olhando fixamente para a floresta. "Pedro, o que você está fazendo?" perguntei, minha voz trêmula. Ele se voltou lentamente com os olhos arregalados e a pele pálida. "Eu vi algo lá fora. Alguém ou algo", respondeu, visivelmente abalado. Tentamos manter a calma, mas era quase impossível. João, sempre o mais racional, estava lutando para manter todos juntos. "Isso é só nossa imaginação. Estamos deixando as histórias nos afetarem", disse ele, tentando nos convencer e se convencer também. Mas então algo terrível aconteceu. Durante o almoço, João começou a agir de maneira estranha. Seus olhos ficaram vidrados e ele começou a murmurar palavras que não faziam sentido. De repente ele se esforçou e caiu no chão convulsionando. Tentaremos segurá-lo, mas parecia que uma força invisível estava controlando seu corpo. Após alguns minutos ele parou, respirando pesadamente. Algo entrou em mim", disse ele com voz fraca. Esse breve episódio de possessão revelou a força da entidade que nos enfurecia. À medida que a noite caía, os eventos se tornavam ainda mais aterrorizantes. Objetos projetados para voar pela sala, como se fossem jogados por uma força invisível. Livros, refeições e móveis foram lançados contra as paredes, criando um caos total. As portas batiam sozinhas, fechando-se com tanta força que o som ecoava pela cabana. Pedro foi arrastado por uma força invisível, gritando por ajuda enquanto suas unhas arranhavam o chão de madeira. Conseguiremos puxá-lo de volta,
mas não sem ver marcas de garras profundas em suas pernas. Ana chorava desesperadamente, tentando afastar os toques invisíveis que a atormentavam. Foi então que a entidade se manifestou. Uma figura deformada e aterrorizante apareceu diante de nós, feita de sombras e trevas, com olhos enormes e um sorriso macabro. Seu corpo se retorce de maneira impossível, emitindo sons guturais que fazem nosso sangue gelar. A presença da entidade nos paralisou de medo. Sentiríamos sua malícia e ódio permeando o ar. Era claro que estávamos em grande perigo e que nossa sobrevivência dependeria de enfrentarmos a entidade. Na cabana, que antes parecia um refúgio, agora era uma prisão onde o terror reinava. E assim, mergulhamos no verdadeiro pesadelo, sabendo que a luta pela nossa sanidade e vida estava apenas começando. A noite caiu, e a cabana estava mergulhada em uma escuridão opressiva. O medo pairava no ar, e cada um de nós sentia o peso da presença maligna que nos rodeava. Desesperados, voltamos ao livro antigo em busca de alguma forma de nos livrarmos da entidade. Folheando as páginas com mãos trêmulas, encontramos um texto de exorcismo. Era nossa última esperança. Temos que tentar, disse João, ainda se recuperando de sua possessão breve. Não podemos deixar isso continuar. Assumi a liderança do ritual, com os amigos ao meu redor, prontos para ajudar. Precisamos nos concentrar e seguir o texto exatamente como está escrito. Instrui, tentando manter minha voz firme. A tensão era palpável, enquanto começávamos a recitar as palavras antigas, com a cabana parecendo respirar com uma vida própria, ecoando cada sílaba que pronunciávamos. À medida que o ritual progredia, a entidade reagia violentamente. A cabana tremia como se fosse se despedaçar a qualquer momento. Objetos voavam com mais intensidade, atingindo paredes e janelas, criando um cenário de destruição. Ventos gélidos circulavam pela sala, enquanto sombras dançavam nas paredes, assumindo formas grotescas e aterrorizantes. Lucas segurava firmemente uma vela, enquanto Pedro e Ana mantinham a porta da cabana fechada, lutando contra a força invisível que tentava abri-la. João, ainda enfraquecido, murmurava as palavras de exorcismo comigo, tentando manter a calma, apesar do caos ao nosso redor. A entidade apareceu novamente, mais furiosa e deformada do que antes. Sua presença era quase insuportável, e sua raiva parecia crescer a cada palavra do ritual. Sentíamos sua fúria como um peso físico, pressionando nossos corpos e mentes. Minha voz tremia, mas continuei sabendo que qualquer hesitação poderia ser fatal. De repente a entidade atacou. Senti uma força esmagadora me puxar, tentando interromper o ritual. Pedro foi jogado contra a parede, gritando de dor. Ana caiu de joelhos, segurando a cabeça, enquanto Lucas e João lutavam para manter o foco. Usei todas as minhas forças para resistir, recitando o texto com mais determinação. A batalha final foi uma mistura de gritos, ruídos ensurdecedores e luzes piscando. A entidade estava enfraquecendo, mas não sem uma luta desesperada. Finalmente, com um último esforço, recitei as palavras finais do exorcismo. Uma explosão de energia percorreu a cabana, seguida por um silêncio mortal. A entidade soltou um grito agudo antes de desaparecer, deixando a cabana em ruínas e nós exaustos no chão. O amanhecer trouxe uma luz fraca através das janelas quebradas. Lentamente nos levantamos, ainda atordoados e cobertos de ferimentos. A cabana estava quase destruída, mas estávamos vivos. Caminhamos para fora, cada passo carregado de dor e alívio. A floresta ao nosso redor parecia menos ameaçadora sob a luz do dia, mas sabíamos que nunca mais seríamos os mesmos. Carregávamos cicatrizes físicas e psicológicas do horror que enfrentamos. Olhando para meus amigos,
Vi nos olhos deles a mesma sensação de redenção e trauma. Havíamos sobrevivido a uma noite de puro terror, mas a experiência nos marcaria para sempre. Enquanto nos afastávamos da cabana, deixamos para trás não apenas um lugar de descanso, mas um campo de batalha onde enfrentamos o mal e saímos vitoriosos, ainda que profundamente mudados. Gostou do nosso conteúdo? Curta esse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber mais conteúdo como esse. E se você tem uma história aterrorizante e quer vê-la contada no canal, mande pra gente. Teremos um sombrio prazer em contá-la.